Há uma data no calendário católico que poucos compreendem em toda a sua profundidade. Uma data que não é apenas uma celebração, mas um portal espiritual. Uma janela aberta entre o céu e a terra, entre o mundo visível e o invisível. O dia 19 de março, festa de São José, pai adotivo de Jesus, guardião da Sagrada Família, patrono da Igreja Universal, protetor dos lares, dos trabalhadores, das famílias e das almas que buscam refúgio seguro sob o manto de Deus. E se você chegou até este vídeo hoje, precisa entender uma coisa antes de qualquer palavra. Isso não foi acidente. Não existe coincidência no caminho de quem busca a Deus. O Espírito Santo move corações, abre olhos, conduz passos. E o próprio Padre Pio, que intercede incansavelmente pelas almas que lhe são confiadas, pode muito bem ter sido o instrumento invisível que trouxe você até aqui, neste exato momento, para ouvir o que está prestes a ser revelado. Mas antes que você continue assistindo, esta mensagem não é para todo mundo. Ela é para quem sente que algo em sua vida não está fluindo. Para quem ora, mas parece que o céu está fechado. Para quem ama a Deus com sinceridade, mas ainda assim sente o peso de uma angústia que não consegue nomear. Para quem dorme mal, acorda cansada. Sente uma opressão silenciosa que habita os cantos da casa, especialmente o quarto, o lugar que deveria ser sagrado, o lugar do descanso, da intimidade, da renovação do espírito. Se isso ressoa em você, então fique, porque o que o Padre Pio alertou sobre certos objetos dentro do quarto pode mudar completamente a atmosfera espiritual da sua vida, especialmente antes do dia 19 de março. O dia de São José não é apenas uma data litúrgica bonita. Na tradição católica mais profunda, essa festa carrega um peso espiritual imenso. São José é o homem mais silencioso e mais poderoso das Escrituras. Ele não tem nenhuma palavra registrada nos evangelhos, e ainda assim sua missão foi a mais delicada que um ser humano já recebeu: proteger o Filho de Deus e a Mãe de Deus. Ele era o escudo da Sagrada Família. E é exatamente por isso que o demônio odeia São José com uma intensidade que poucos santos são capazes de despertar. Porque onde São José é honrado, o lar é protegido. Onde sua intercessão é invocada, o mal recua. E o Padre Pio sabia disso melhor do que qualquer pessoa. Padre Pio de Pietrelcina, o estigmatizado de San Giovanni Rotondo, o sacerdote que carregou nas mãos, nos pés e no lado as chagas abertas de Cristo, por mais de 50 anos, era um homem que vivia permanentemente na fronteira entre o visível e o invisível. Ele via o que os outros não viam. Discernia espíritos com uma precisão que deixava atônitos teólogos, bispos e cardeais. Conversava com anjos, era visitado por almas do purgatório e travava noite após noite batalhas espirituais terríveis contra as forças das trevas, batalhas que ele mesmo descreveu como combates físicos, com golpes, gritos e presenças demoníacas que tentavam impedi-lo de rezar, de celebrar a missa, de salvar almas. E se eu te disser que o Padre Pio alertou diretamente sobre objetos específicos que, quando presentes dentro do quarto, funcionam como portas abertas para o mundo espiritual das trevas, que ele identificou ao longo de décadas de direção espiritual, que certos itens carregam consigo energias, histórias e vínculos que o inimigo usa para estabelecer sua presença dentro do lar, que ele próprio instruiu seus filhos espirituais a removerem determinadas coisas de seus aposentos antes de datas sagradas, especialmente antes da festa de São José, porque nesse período a batalha espiritual se intensifica e a casa precisa estar purificada para receber a graça que desce. Isso não é superstição, não é magia, não é misticismo vago e sem fundamento. É doutrina católica,
É o que a Igreja ensina sobre os sacramentais, sobre a influência do mal nos objetos materiais, sobre a necessidade de santificar os ambientes onde vivemos, onde dormimos, onde ficamos mais vulneráveis. É o que os salmos ensinam quando dizem que Deus dá sono ao seu amado, mas que o inimigo caminha como leão rugindo, procurando alguém para devorar. É o que São Paulo confirma quando afirma que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O seu quarto deveria ser um santuário, um lugar onde você se deita sob a proteção do céu, onde seus sonhos são habitados pela paz de Cristo, onde o cansaço do mundo se dissolve e você acorda renovada para um novo dia de fé. Mas quando existem objetos que não deveriam estar ali, quando há itens carregados de memórias pesadas, de histórias que o mal usou como instrumento, de vínculos que precisam ser rompidos, o quarto deixa de ser um santuário e se transforma em um campo de batalha. E você luta essa batalha dormindo, sem armas, sem saber que ela existe. O Padre Pio sabia. E hoje, antes do dia 19 de março, o dia em que honramos aquele que foi o maior protetor de um lar que já existiu na história da humanidade, você vai saber também. Fique até o final, porque o que será revelado aqui pode ser exatamente o que estava faltando para que a graça volte a fluir na sua vida, para que a saúde seja restaurada, para que a paz volte ao seu lar, para que as bênçãos que pareciam bloqueadas finalmente encontrem caminho até você. Se esta mensagem já está tocando algo dentro de você, faça uma coisa simples agora. Inscreva-se neste canal e deixe nos comentários a palavra José, como um ato de fé, como um sinal de que você está pronta para receber o que o Padre Pio tem a revelar. Porque os próximos minutos vão revelar os objetos que ele alertou, o que eles fazem espiritualmente, como removê-los da maneira correta, e a oração que ele recomendava para purificar o quarto antes da festa do grande São José. Primeiro objeto: presentes de pessoas que te fizerem mal. Há algo que o Padre Pio repetia com uma frequência que seus filhos espirituais jamais esqueceram. Ele dizia que os objetos carregam a história de quem os tocou, não com misticismo vago, não com superstição, mas com a clareza de quem enxergava o mundo espiritual como você e eu enxergamos o mundo físico. Ele sabia, porque via, porque discernia, porque o dom que Deus lhe concedeu não deixava margem para dúvida, que certos objetos funcionam como pontes. E pontes, dependendo de quem está do outro lado, podem tanto trazer bênção quanto trazer escuridão. O primeiro alerta do Padre Pio era sobre presentes recebidos de pessoas que um dia te fizerem mal. Pessoas que te traíram, que desejaram o seu fracasso, que cultivaram inveja ou rancor contra você, que se envolveram com práticas espirituais contrárias à fé católica. Um presente dado com má intenção, mesmo que pareça inofensivo, mesmo que seja bonito, mesmo que você nem saiba da intenção que havia por trás, pode carregar consigo um vínculo espiritual com quem o ofereceu. E quando esse objeto está dentro do seu quarto, dentro do lugar onde você está mais vulnerável, onde sua guarda baixa, onde seu espírito descansa, esse vínculo permanece ativo. A Igreja Católica não ignora isso. Os exorcistas, os sacerdotes formados na tradição do discernimento espiritual, ensinam que o mal usa o mundo material como instrumento. Não porque os objetos tenham poder próprio, mas porque o inimigo é oportunista. Ele encontra brechas. E um presente carregado de má vontade, guardado dentro do quarto, pode ser exatamente a brecha que ele precisa para instalar uma presença que você sente, mas não consegue identificar. O Padre Pio dizia: examine o que você guarda, não com medo, mas com discernimento. Pergunte a si mesma de onde veio cada coisa que está ao seu redor enquanto você dorme. Quem te deu? Com qual coração? Se houver dúvida, a dúvida já é uma resposta.
A solução não é o pânico, é a ação. Retire o objeto do quarto. Se possível, desfaça-se dele completamente. E antes de dormir naquela noite, aspergir água benta no ambiente enquanto reza o Salmo 91 em voz alta, aquele que começa com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é o gesto espiritual que o Padre Pio recomendava para selar o ambiente depois de uma remoção como essa. São Paulo escreveu aos Efésios que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas não são sempre grandiosas e óbvias. Às vezes são pequenas. Às vezes estão em uma gaveta, em uma prateleira, em cima do criado mudo. E a armadura começa por dentro do lar. Segundo objeto, imagens, bonecas ou estatuetas de origem duvidosa. O Padre Pio tinha uma sensibilidade aguçadíssima para imagens e objetos de cunho espiritual que não fossem claramente católicos. Ele não era um homem de meias palavras quando o assunto envolvia a proteção das almas que orientava. E uma das coisas que ele mais alertava era sobre a presença dentro dos quartos de imagens, estatuetas, bonecas ou figuras decorativas cuja origem espiritual fosse desconhecida ou suspeita. Isso inclui objetos trazidos de viagens sem saber o que representam, figuras de divindades de outras religiões colocadas como decoração sem consciência do que simbolizam, bonecas antigas passadas de geração em geração com histórias que ninguém sabe ao certo, estatuetas compradas em feiras ou lojas esotéricas e trazidas para dentro de casa como enfeite. O mundo moderno trivializou essas coisas. As chamou de decoração, de arte, de cultura. Mas o Padre Pio sabia que por trás de muitas dessas figuras há uma realidade espiritual que não é neutra. A Escritura é direta. No livro do Deuteronômio, Deus instrui seu povo a não trazer para dentro de casa nenhuma coisa abominável, nenhum ídolo, nenhuma imagem que pertença ao mundo das trevas. Esse não é um mandamento do Antigo Testamento superado pelo tempo. É uma lei espiritual que permanece, porque a natureza do mal não mudou. O inimigo ainda usa imagens, ainda usa figuras, ainda habita representações que lhe foram consagradas, conscientemente ou não. O Padre Pio dizia que o quarto deveria ter apenas imagens sagradas. Um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, de São José, do santo de devoção da família. Essas imagens não são superstição. São sacramentais abençoados pela Igreja, que atraem a presença dos santos e dos anjos que eles representam. São pontes de luz. E quando o quarto é preenchido com essas presenças santas, o mal encontra um ambiente hostil, um lugar onde não consegue se instalar com facilidade. Antes do dia 19 de março, olhe ao redor do seu quarto com novos olhos, não com medo, mas com discernimento. Cada imagem que está ali, você sabe o que representa? Você sabe de onde veio? Se houver algo que você não consegue responder com clareza, a orientação do Padre Pio é remover. Não é uma perda, é uma libertação. Terceiro objeto: cartas, fotografias ou recordações de relacionamentos marcados pelo pecado. Este talvez seja o mais delicado de todos, porque envolve não apenas o ambiente físico, mas a vida interior. O Padre Pio, como diretor espiritual, acompanhava almas com uma profundidade que ia muito além da confissão. Ele entendia que o coração humano guarda o que a mão não descarta, e que às vezes aquilo que guardamos dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta, dentro de um envelope esquecido no fundo do armário, continua prendendo o coração de maneiras que nem percebemos. Cartas de relacionamentos que foram marcados pelo pecado, pelo sofrimento, pela manipulação ou pela ruptura violenta. Fotografias de pessoas que exerceram sobre você uma influência espiritual negativa. Recordações de momentos que ainda carregam vergonha, culpa ou dor.
O Padre Pio alertava que esses objetos não são apenas sentimentais, eles são âncoras, e âncoras prendem. Prendem a memória, prendem o espírito, prendem a cura que precisa acontecer para que a vida avance. Isso não significa apagar a história. Não significa fingir que o passado não existiu. Significa reconhecer que certas coisas pertencem ao que foi entregue a Deus na confissão, ao que foi lavado pelo sacramento da reconciliação, e que guardar o objeto físico pode ser uma forma inconsciente de manter uma porta aberta para aquilo que deveria ter ficado para trás. O Padre Pio dizia que a misericórdia de Deus apaga o pecado completamente, que quando Deus perdoa, ele esquece. E que a alma que foi perdoada precisa aprender a viver como perdoada, não como prisioneira de um passado que Cristo já redimiu. Guardar esses objetos no quarto, no lugar do descanso, no lugar da intimidade com Deus, pode ser um obstáculo silencioso para que essa libertação se complete de verdade. Antes do dia de São José, faça um gesto de fé. Reúna o que ainda guarda do que já foi entregue a Deus. Reze sobre esses objetos. Peça ao Espírito Santo que corte os vínculos que ainda prendem. Então descarte. Não com raiva, não com amargura, mas com paz, com a certeza de que o que pertence ao passado não precisa ocupar o espaço que foi reservado para o novo que Deus quer construir na sua vida. Quarto objeto. Objetos herdados sem saber sua história espiritual. Herança é um tema que o Padre Pio tratava com grande cuidado. Ele sabia que as famílias carregam não apenas genes, não apenas tradições, mas também feridas espirituais que se transmitem de geração em geração quando não são quebradas pela graça. E assim como existem bênçãos que descem pela linhagem familiar, existem também maldições, vínculos e portas abertas que passam de pai para filho, de avó para neta, muitas vezes através de objetos concretos. Um relógio antigo, um espelho de família, uma joia que pertenceu a alguém de quem você não sabe a história espiritual completa, um móvel herdado que sempre esteve no quarto e que você nunca questionou porque estava lá desde sempre. O Padre Pio alertava seus dirigidos espirituais. Não tudo que vem da família traz bênção. Às vezes o que vem da família traz o peso de gerações que não conheceram a Cristo, que fizeram pactos com o mal, que viveram afastadas de Deus e deixaram marcas espirituais nos objetos que usaram e amaram. Isso não é motivo de medo, é motivo de discernimento e de oração. A Igreja possui o rito de bênção dos objetos exatamente porque reconhece que o mundo material pode ser consagrado a Deus ou pode estar sob a influência do mal. Um padre pode abençoar um objeto herdado, consagrá-lo ao Senhor, romper qualquer vínculo negativo que possa estar associado a ele e devolvê-lo ao seu uso legítimo como instrumento da graça. Se há no seu quarto algum objeto herdado sobre o qual você nunca rezou, que nunca foi abençoado por um sacerdote, que pertenceu a alguém cuja vida espiritual era marcada pelo afastamento de Deus ou por práticas contrárias à fé, o alerta do Padre Pio é claro. Leve esse objeto a um padre e peça a bênção e a oração de libertação sobre ele, ou remova-o do quarto até que isso seja feito. Especialmente antes do dia 19 de março, quando São José abre as portas da proteção sobre os lares que se preparam para recebê-lo. Quinto objeto: o caos material como porta espiritual. Este último alerta do Padre Pio é o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. Ele dizia, com aquela sabedoria direta que era sua marca, que a desordem exterior reflete e alimenta a desordem interior. E que um quarto tomado pela bagunça, pelo acúmulo sem sentido, por coisas quebradas que nunca foram consertadas, por roupas velhas que nunca foram doadas, por objetos inúteis que ocupam espaço sem trazer nenhuma vida, é um quarto que convida ao caos espiritual. O Padre Pio vivia em uma cela monástica de uma simplicidade radical, cada coisa em seu lugar,
cada objeto com um propósito, nada em excesso, nada sem sentido. Porque ele sabia que o ambiente onde o ser humano habita fala ao seu espírito. Um quarto limpo, ordenado, simples e santificado com imagens sagradas e água benta é um quarto que diz ao espírito: aqui reina a ordem de Deus. Aqui o caos não tem espaço. Aqui a paz é possível. E o demônio, que é o príncipe da confusão, encontra terreno fértil na desordem. Não porque a bagunça seja pecado, mas porque ela cria um ambiente de distração, de agitação interior, de ansiedade acumulada que enfraquece a oração, que turva o discernimento e que torna o ser humano mais vulnerável às perturbações espirituais. Antes do dia 19 de março, organize o seu quarto como um ato espiritual, não apenas como limpeza doméstica, mas como um gesto de fé. Como se você estivesse preparando um aposento para receber um hóspede sagrado. Porque é exatamente isso que você estará fazendo, preparando o seu espaço mais íntimo para receber a paz de Cristo, a proteção de São José e a graça que desce sobre os lares purificados. O Padre Pio dizia uma coisa que seus filhos espirituais jamais esqueceram. A casa onde reina a ordem, a oração e a fé é uma casa onde o demônio não encontra descanso. Ele não falava apenas de oração abstrata. Falava de gestos concretos, de escolhas diárias, de um cuidado intencional com o ambiente onde a família vive, dorme e se encontra com Deus. Você acabou de receber um conhecimento que muitos nunca tiveram acesso. E conhecimento espiritual sem ação é como uma semente que nunca foi plantada. Então, antes do dia 19 de março, faça isso. Percorra o seu quarto com olhos novos. Retire o que precisa ser retirado. Abençoe o que pode ser abençoado. Organize o que está em desordem. Coloque um crucifixo na parede, uma imagem de São José ou de Nossa Senhora sobre o criado mudo, e aspergir água benta em cada canto do ambiente enquanto reza em voz alta. Que esta casa seja santa, que este quarto seja protegido, que nenhuma força das trevas encontre aqui repouso. Pessoas que fizeram isso relataram mudanças que não conseguiam explicar racionalmente. O sono voltou, a ansiedade diminuiu, a sensação de peso que habitava o quarto simplesmente desapareceu. Não porque o gesto seja mágico, mas porque é um ato de fé. E a fé move o que a preocupação não consegue mover. São José é o protetor dos lares. E no dia 19 de março, ele olha com atenção especial para as casas que se prepararam para recebê-lo. Prepare a sua. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe agora mesmo com uma amiga, com uma familiar, com alguém que você sabe que está passando por noites difíceis, por uma opressão que não consegue nomear, por um cansaço espiritual que a oração sozinha não parece resolver. Talvez o Padre Pio esteja esperando que você seja o instrumento para que essa mensagem chegue até ela. E se você ainda não está inscrita neste canal, faça isso agora. Hoje eu te convido para um desafio de um único dia. Apenas um dia, e pode ser hoje mesmo. Escolha um momento do dia, de preferência pela manhã, ou antes de dormir, entre no seu quarto com intenção espiritual. Retire tudo que esta mensagem tocou no seu coração. Organize o ambiente. Pegue água benta, aspergir em cada canto do quarto e diga em voz alta: em nome de Jesus Cristo, eu consagro este espaço a Deus. Que São José guarde esta casa e que nenhuma força das trevas encontre aqui repouso. Depois coloque uma imagem sagrada no quarto, se ainda não tiver, e reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória em honra a São José. O Padre Pio dizia que um único gesto de fé feito com o coração vale mais do que 1000 orações rezadas por obrigação. Este é o seu gesto, simples, concreto e poderoso. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários: aceito, São José protege minha casa. Esse comentário é um ato de fé.
E a fé declarada em público tem um peso espiritual que o inimigo teme. Antes de encerrar, quero te pedir uma coisa. Onde quer que você esteja, se puder, feche os olhos por um momento. Respire fundo, deixe o peso do dia pousar. Você não precisa carregar tudo sozinha. Nunca precisou. Repita comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti com o meu lar, com o meu quarto, com tudo que há dentro de mim que ainda precisa de cura e de libertação. Eu reconheço que nem sempre soube guardar com sabedoria o espaço que Tu me deste. Perdoa-me. Purifica cada canto da minha casa. Quebra todo o vínculo que o inimigo estabeleceu através de objetos, de memórias, de feridas que ainda não fecharam completamente. Padre Pio, tu que conheceste o peso da batalha espiritual e nunca recuaste, intercede por mim hoje. Leva ao coração de Jesus o meu cansaço, a minha família, os meus medos e as minhas necessidades que só Deus conhece completamente. São José, guardião sagrado, protetor dos lares e das famílias, cobre esta casa com o teu manto. Que nenhuma força das trevas atravesse esta porta. Que a paz de Cristo reine em cada aposento, em cada coração que aqui habita, em cada noite que ainda está por vir. Senhor, eu confio. Mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo quando o caminho parece escuro, eu confio. Porque Tu és fiel, sempre foste e sempre serás. Amém. Que São José abençoe a sua casa no dia 19 de março e em todos os dias que se seguirem. Você não está sozinha. O céu está com você.